Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal L2PS. Esse é o nosso segundo teorema. O teorema ele vai tratar de teorias de assuntos que a gente vai tratar aqui no canal, certo? E o nosso foco tem sido Power Rangers, certo? E da mesma forma que no vídeo do coreano, eu tenho também minha colinha. Porque eu tenho um problema sério de gravar conteúdo, principalmente quando o conteúdo é enorme, certo? O conteúdo é um pouco grande, então não dá pra gente gravar tudo, certo? Então de algumas coisas eu vou precisar dar uma coladinha, beleza? Agora nós vamos falar do Zordon, certo? O Zordon, na verdade, né, nem sempre foi aquele cara dentro do tubo, né, com a cabeça flutuando, certo? O Zordon, na verdade, é do planeta Eltar, como alguns já sabem, certo? Ele é conhecido como um guerreiro sábio e bondoso de grande poder, certo? Devido aos estudos que ele fazia, as buscas, então ele sempre estava em busca de energia ou de poderes para poder ajudar as pessoas, né? Ele já tinha essa boa índole. Ele foi a uma reunião no Conselho da Luz, no que restou do Conselho da Luz, hoje compostos apenas por 2 membros de Illyria e Lexian, que entrou no conselho, certo? Foi convidado a fazer parte desse conselho. Eles decidiram numa reunião que Zordon, certo, já que ele estava com as moedas do poder, ele deveria ser agora o mais novo guardião e protetor do poder, certo? De um modo geral. Isso ainda dentro do período Power, tá? Isso tudo que eu tratei até agora está dentro do período Power, certo? Só passou a ser período Ranger por causa do Zordon, tá? Por quê? Porque Zordon começou uma busca incessante por poderes, certo? Para proteger, patrulhar e guardar o universo das forças do mal, certo? Com a ajuda de Alpha 4 e 5, ambos, né? Que ainda ele tinha os 2 alfas, certo? Que resolveram ajudá-lo nessa busca, digamos assim, certo? Alpha 4, na verdade, não ficou muito tempo com Zordon. Ele apareceu em alguns momentos. Ele ficou mais com Lexian no planeta Edenoi. Alpha 5 que andou com ele por vários e vários lugares, certo? Em busca de novos poderes. Então ele criou as primeiras equipes. Aquela imagem que eu falei anterior, que era o Power Ranger Thunder, né? O poder também ser chamado Power Rangers Die Rangers. Eles também são conhecidos como Power Rangers de Eltar, que eu havia me esquecido, certo? Eles também podem ser chamados Power Rangers de Eltar, tá? São os primeiros a serem escolhidos por Zordon, certo? Com base numa energia já existente no planeta Eltar. A mesma coisa com os Rangers de Equitar. A diferença é que os Rangers de Equitar, eles têm uma vida longa, né? Não envelhecem e morrem, certo? Ele acreditava que através deles os Rangers teriam uma continuidade, mesmo que não houvesse o Zordon ou outro líder, certo? Então os Rangers de Equitar meio que mantêm um certo equilíbrio dentro do poder, certo? E o que acontece? O Zordon, certo, tinha alguns inimigos, certo, que foram forjados e formados lá no planeta Rupi, lá atrás, certo? Como eu havia dito, as famílias Revolta e Repulsa, vocês veem esses 2 sobrenomes muito presentes, certo? No Rito Revolta e na Rita Repulsa, porque são 2 famílias que se tornaram uma, certo? Essas famílias são formadas pelo rei, por Dom Ritão, certo? Vocês conhecem da série, e por Momadi. Quem é Momadi? Bom, para quem assistiu a série sabe que Momadi ela é mãe da Divatox, mas não sabia que ela também é mãe da Rita. É complicado. Na verdade, ela é mãe de Rita porque ela se casou primeiro com Ritão, certo? Então ela gerou a Rita, o Ritão, o Lokar. Lembra do Lokar? Aquela cabeça flutuante, azul? Pois é, ela é mãe dele também. E é mãe do Cimmeriano, certo? Que Cimmeriano? O mensageiro exatamente do espectro negro, tá? Ele só aparece em uma única cena em Power Rangers, entre Power Rangers Turbo e do Espaço, certo? Ele aparece em uma única cena, como trazendo mensagem de espectro negro, certo? E foram criados outros Rangers pelos universos,
Só que esses planetas, hoje, essas equipes de Power Rangers morreram. Esses Rangers apareceram em Power Rangers Super Mega Force. Aí o pessoal pergunta, meu Deus, de onde veio aqueles Rangers? Eles não tiveram série, não sei o que, eles vêm desse período, certo? Do período Power, dentro da era pré-Zordon, certo? Que eram os Rangers Gamma, Orion, Fly. E, deixa eu ver, tinha faltando um, sim. Aí esses Gamma, Orion e Fly, esses três primeiros que eu citei, todos os planetas aos quais eles pertenciam foram dominados e conquistados pela Rita. O Gamma vivia em Gamaville, que é um planeta. Gamma Orion, os Rangers Orion. Gamma 4, os Fly, certo? E Onyx, que vivia Bukala, um Ranger um aliado que apareceu em Power Ranger Zeo, certo? Que tem uma estrutura meio parecida de um peixe, certo? Esses planetas todos foram conquistados por essa família, certo? Sim, outro detalhe também interessante. O Lokai e o Cimmeriano são gêmeos, certo? E a filha mais velha e um dos filhos mais velhos é a Rita, certo? Zeo e Zook, além de serem parentes de Espectro Negro, né, são derivados das famílias do Lord Zed. Zilda e Zurg, que são os pais de Lord Zed. Não se sabe o que aconteceu com eles durante a série, certo? Não é muito falado sobre eles, certo? Mas são os pais de Lord Zed, certo? Eles são os governantes do planeta Hoop, um planeta ao qual eles dominaram, que depois se transformou no planeta Deserto Z, certo? Ele se casou com Rita e teve Trax. Escorpina, certo? Teve relações com Goldar e teve Grifor, que vocês ainda não conhecem, certo? Goldar tem um irmão, certo? Que vocês já conheceram aí durante a série, que é o Esfinge, certo? Que é pai também daquele porquinho do filme dos Power Rangers, o filme, certo? E aí o pessoal fica se perguntando como ele é o pai, não sei o que, de onde ele veio. Veio daí. Bom, Zed e Rita, na verdade, eles depois, antes mesmo do casamento, eles já haviam conquistado alguns planetas, certo? Que eu não acabei não citando, me lembrei agora. Zed e Rita conquistaram os planetas Termark 3, certo? Onde haviam Rangers Termark, e o planeta Sorcery 7, também de onde veio um Ranger, que era o Tomark X1. Só que Sorcery 7 era uma lua de Termark 3. Por isso que os Rangers eram Termarks, ligado ao planeta, certo? Eles também conquistaram Cleidoius, melhor dizendo, que é o planeta do Finster, que é o ajudante da Rita, certo? E Regda 2, planeta de Babu e Squash, também auxiliares da Rita, certo? A família Uzi e Repulsa, no caso Repulsa está ligado a Momadi, lembrando que ela se separou depois do revolto Ritão e se casou com Ivan Uzi. Lembra do Ivan Uzi do primeiro filme, né? Pois é, com esse homem, com esse cidadão, ela teve o Devastação, ou Devastador, dependendo da tradução, a Divatox, a Dimitria, que são gêmeas, certo? E o Darkonda, o auxiliar de Astronema, por sinal, certo? Elga é filho do Darkonda, com a mãe desconhecida, certo? E o planeta deles é o Cadix, certo? Também todos esses planetas dentro da galáxia de Andrômeda, certo? Eu não sei se eu citei, estou citando agora, eles fazem parte da galáxia de Andrômeda, certo? Planetas aliados do Zordon, certo? Planetas aliados do Zordon temos Inquiris, certo? Que além de Dimitria, que foi para esse planeta quando era criança,
certo? Eu vou explicar o motivo. Lá também tinha o Víscero, que é aquele robô que tem o número 100 no peito, se eu não estou enganado. Bom, o que aconteceu? Depois que ela se divorciou de Ritão e se casou com o Uzi, ela queria ampliar os seus horizontes, seu império, né? Ela só tinha tido apenas a Rita, certo? Como sua filha, e os gêmeos, como eu já tinha citado, e o Rito. Esses são os 4 filhos dela com Ritão. Com o Uzi, ela teve os que eu citei aqui, que é o Devastação, a Divatox e Dimítria e Darkonda. O que acontece? Dimítria nasceu boa, ao contrário da sua irmã. Ela queria destruir Dimítria. Ivan Uzi, apesar de mal, amava suas filhas. Então ele não queria que ela fosse destruída. Então, ele preferia entregar ela a Zordon. Pelo menos Zordon poderia cuidar dela de alguma forma. Só que Zordon pegou Dimítria e levou exatamente para Enquires, onde ela foi criada por Víscero, que ela considera seu amigo, por sinal. E o que acontece? Nesse período, Momadir decidiu que ela gostaria de governar sozinha, né? Então o que ela faz? Para ampliar ainda mais o seu poder, ela se junta aos Rangers e aprisionam Ivan Uzi no planeta Terra, que é o que acontece no filme que vocês viram. Mas durante a série Turbo, ela cita isso novamente, que ela havia aprendido ele numa dimensão separada, numa dimensão alternativa. Certo? Sendo que em alguns a dimensão alternativa e outros no planeta Terra, numa seção separada. Certo? Mas não importando, ela aprendeu o pai da Divatox e criou a Divatox para ser a líder do Império. Beleza? Voltando aos planetas, temos Mirinoi, que é a terra do Defensor Magna, certo? E também a terra dos Rangers da Galáxia Perdida, certo? No caso do aspecto dos poderes, certo? O Trífori, planeta Trífori, que é a terra dos trigêmeos Trífori Zel, certo? E Flaudos, planeta do Ninjor, aquele que deu os poderes ninja aos Rangers na série. No filme também, apenas muda a Guardiã, certo? Que é do Seiya, ok? Que deu o poder dos ninjas. Hercurion, certo? Que é o planeta do Sentinela, que é um planeta aliado também. Orat, que é o planeta de Tritor, é um ser que parece um japonês todo pintado, e ele carrega com ele uma pedra com muitos poderes, suficiente para abastecer a Serpenterra. Num dos episódios, Lord Zed até tentou pegar essa pedra para energizar a sua Serpenterra. E um detalhe falando da Serpenterra, tocando no assunto, ela foi criada pelo pai do Lord Zed, exatamente para impor o seu poder sobre o planeta, certo? O planeta Hulk, ao qual, com o passar do tempo, Lord Zed conquistou graças à Serpenterra. Só que a fonte de poder que foi utilizada para energizar a Serpenterra não se sabe ao certo. Lembram do Cristal do Mal? Pois é, depois do sacrifício, ele se deteriorou, virou pó, certo? Desapareceu. Apesar que os resquícios ficaram no alfa, certo? Depois do sacrifício. O que acontece? Alguns dizem que o cristal, na verdade, não foi destruído, e sim se moldou de forma que o próprio Lord Zed pudesse no futuro utilizar. No caso, a gente não sabe se a pedra, certo? Ela se deteriorou ou se transformou, né? E como essa pedra chegaria a Lord Zed para Lord Zed usar na Serpenterra? A gente não tem a mínima ideia. Mas se porventura isso aconteceu em determinado momento. Outros acham que os pais se sacrificaram, um dos pais, né, ou o pai ou a mãe, se sacrificaram para dar energia à Serpenterra, e o outro sacrificou para criar a Serpenterra. Então, no caso, a Serpenterra seria derivada da energia dos pais do Lord Zed, facilitando assim a conquista do planeta, certo? Só que em determinado momento essa energia acaba e a Serpenterra fica desativada, infelizmente, né?
Mas continuando, certo? A sequência, nós ainda temos a família Scorpion. Quem lembra dos Power Rangers da Galáxia Perdida, lembra de Scorpion, certo? Scorpion, não se sabe ao certo a que família ele pertence. Alguns acham que ele é irmão ou esposo de Scorpina, certo? Que também não se sabe ao certo de quem ela é parente, certo? Apesar de estar dentro da família da Rita, né? Está ali dentro do corpo da família da Rita. Alguns suspeitam que ela seja uma filha de criação da Rita. Então, o Scorpion também seria esse filho de criação, ou esposo de Scorpina. Se ele for esposo de Scorpina, ou foi esposo de Scorpina, tem até uma explicação para Katrina, sua filha, né? Então fica meio que essa dúvida. E ele tem alguns generais muito interessantes, que é o Fúrio, que vocês já conhecem, e outros, certo? Que foram aparecendo durante a sequência. O planeta de origem deles é Orbs, tá? Quer dizer, o planeta ao qual eles dominam, tá? É o planeta Orbs. Esse já não na galáxia de Andrômeda, certo? Esse é fora do sistema galáctico, ok? Temos o Império Ogro, ao qual a gente também vai falar alguma coisa sobre eles, beleza? Bom, gente, com relação ao Império Ogro, eu vou dar só uma teoria que o pessoal diz muito. Alguns acham que o Mestre Ogro original, o primeiro, ele é irmão de Lord Zed, ou meio-irmão, né? Ou irmão de criação, o que preferir, já que ele surgiu em meio a destroços, destruição de guerras e conflitos, incluindo o que aconteceu no planeta Hulk. Só que ele surgiu no planeta Terra, né? Então, assim, ainda não se sabe ao certo se essa teoria tem muito sentido, certo? Mas ele também faz parte desse universo de conflitos e guerras que aconteceram nesse período no período Power, certo? Ou na era pré-Zordon, certo? E lá surgiram vários membros para essa família. E lá também surgiu os primeiros Rangers da Terra, né? Que são os Power Rangers Força Animal, os 6 primeiros, que morreram durante o conflito, certo? E também temos o Império Amotinado, que apareceu em Power Rangers Galáxia Perdida na segunda parte da série. Os Amotinados, liderados pelo Capitão Motim, que leva quase o mesmo nome. O Capitão Motim é o seguinte: alguns acreditam que ele é parente também da Divatox. Ele pode ser irmão ou esposo, alguma coisa assim. Eu acredito que ele tenha sido irmão da Divatox. O esposo da Divatox, a suspeita maior, está no último vilão agora de Power Rangers Super Mega Force, ao qual o Vengix é filho. Também, se no caso o Vengix seria filho da Divatox, né? Dentro daquele universo. Alguns acreditam, mas não tem uma linha para provar isso, certo? O planeta ao qual ele dominava, certo? O Amotinado, ele dominava o Ixnet, Razon e Gran-Grena. São 3 planetas dentro da Galáxia Perdida, certo? E o que acontece? Por que esses planetas estão dentro dessa situação e dessas divisões todas? A primeira Guerra Ranger aconteceu quando? Já que durante a série acredita-se que aquela que a gente viu em Power Rangers da Galáxia, não, em Power Rangers do Espaço, foi a Segunda Guerra Ranger. A Primeira Guerra Ranger encerra o segundo período, certo? Que seria o período Ranger, que começou com os Zordon e termina com a Guerra Ranger. A Primeira Guerra Ranger, certo? Essa Guerra Ranger leva à morte aqueles Rangers que eu citei antes, certo? Durante o vídeo. Então, boa parte desses Rangers morreram, certo? E alguns dos vilões foram expulsos, banidos para outros sistemas, certo? Como eles morreram? Bom, o vilão Ritão, certo? Durante os conflitos, encontrou uma pedra chamada 33, né? O Prisma 33. O Prisma 33 tinha o poder de ceifar ou matar 33 Rangers. Então ele matou boa parte dos Rangers, restando apenas alguns resquícios que você continua vendo na série dos Power Rangers Megamorph.
com exceção do Tarmac X1, que sumiu, desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu com ele, né? Mas fora esse, todos os outros, como Power Rangers Força Animal, Power Rangers Gamma, Power Rangers Orion, o Fly, o Eldar e o outro que eu esqueci, sim, o Tarmac. Esses Rangers todos morreram durante os conflitos, certo? Durante esse período da guerra, certo? Os únicos que ficaram foram os Rangers Alien Rangers, né? Devido até falar que eles têm uma vida longa, eles têm como se regenerar, aquele negócio todo, certo? Então, eles duraram um pouco mais de tempo. Essa guerra não incluiu alguns impérios, certo? O Rei Mondo não participou do conflito, por ele já ser inimigo dos Trigêmeos Zell, certo? E de Auric de Marte. Então ele estava muito focado nesses dois vilões, nesses dois heróis. E o Chris Dark, que estava focado em Edenoi, certo? Até conseguir conquistar. Scorpion não queria se aliar aos demais, então ele preferiu ir para outro sistema, outra dimensão e não ficou para os combates, certo? Então esses impérios não participaram. Alguns impérios, como eu já disse antes, surgiram depois, né? Eu citei aqui os impérios, certo? Mas eles não surgiram todos de imediato. Alguns tiveram que ser construídos. O do Rei Mondo, por exemplo, é um. O Rei Mondo não tinha um império como tinha em Power Rangers Zell. Então é um processo de construção. Então cada um desses aqui, nesses períodos, tanto no período Power como no período Ranger, eles estavam no período de construção do império. Então eles usavam os clãs, digamos assim, como império para atacar outros mundos e gerar os conflitos, certo? Então durante esse período foi a primeira guerra Ranger, que culminou com aquele final que a gente já conhece com relação a alguns, certo? Que eu vou esclarecer a vocês agora, certo? Que eu quase esqueci. Aqui, como o Zordon havia ganhado, as famílias Revolto, Repulsa, Zizuki, Uzi, Ogro e Amotinado participaram, certo? E foram derrotados, certo? No caso, os líderes de cada um desses clãs foram banidos, ou foram para outros sistemas, ou conquistaram outros planetas e não ficaram por ali. O local onde aconteceu as guerras e os conflitos foi o planeta Rup, certo? O cenário era o planeta Rup, a princípio. Mas a guerra aconteceu em vários outros planetas, certo? Inclusive até as conquistas, tá? E o que aconteceu? Depois disso tudo, Rita, certo, queria as demais moedas do poder que estavam sobre a tutela do Zordon, certo? Sobre a guarda de Zordon. Então ela foi atrás das moedas do poder e dos poderes que ligavam a ela, certo? Já que ela estava com a moeda verde, ela queria tudo. Ela queria mais. Quanto mais poder, melhor, e ela poderia ampliar o seu império. Só que ela se deu mal. Zordon aprisionou ela e o seu bando numa lixeira espacial e a lançou na Lua. Já a própria Rita jogou uma maldição sobre o Zordon que manteve o Zordon preso no planeta Terra. Os Alphas, Alpha 4 e 5, ficaram para auxiliar Zordon na construção do centro de comando. Tempos depois, Alpha 4 foi embora, certo? Como ele seria tipo um espião do Zordon. Ele queria acompanhar e saber de tudo que estava acontecendo no universo antes mesmo de chegarem ao planeta Terra. Só que durante esse período, Alpha 4 foi destruído. E Alpha 5 ficou lá no planeta Terra junto com o Zordon, fazendo companhia e auxiliando em tudo que fosse necessário, certo? No caso da Divatox, certo? A Divatox cresceu no planeta dela, criada pela mãe, aquela mãe cruel, e que ajudou a construir seu império. Raimundo construiu seu império, também distante, em Makini, no planeta Makini. Quando ele criou a estrutura, veio para o planeta Terra também, no período Zell. No caso da Astronema, que eu quase não falei dela, ela foi sequestrada de seu planeta e o seu império foi construído aos poucos. Na verdade, seu império foi um dos últimos a ser construído nesse período, certo? Nesse período Zordon. Ele foi o último império a ser formado, tá?
já que o período de Scorpion já havia sido construído antes do dela. Apesar de ele aparecer depois, já tinha sido construído antes. Certo? Outros impérios que aparecem de outras séries, que é o caso do Chris Dark, que eu citei, do Magnavaro, certo? Esses outros impérios de outras séries que apareceram por um acaso ali, foram criados durante o período ou antes. Mas houve processo de construção para isso também. Beleza? Se vocês curtiram, se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, se inscrevam, compartilhem, dêem um joinha, beleza? E a gente se vê no próximo Curiando ou Teorema. Valeu e que a força esteja com vocês. Ó, continuando a sequência de personagens, que eu vou exibir algumas imagens aqui para vocês, relacionado ao conteúdo que eu falei no Teorema, certo? Eu já falei de algumas imagens, mas não mostrei ainda a vocês. Estou mostrando agora em primeira mão. Então, vão assistindo aí a sequência, vocês vão entender, beleza? Certo. Aí agora nós temos, que eu tinha falado do... Pronto. Essas imagens agora são relacionadas a Ritão, Momadi, as duas primeiras vocês estão vendo ali em cima, o antes e o depois, certo? Antes e depois, né? Brincadeira. E no caso da Momadi eu não tenho o antes e depois da Momadi, certo? Eu creio que seja mais ou menos parecida com a Rita, as duas são muito parecidas, até no jeito de agir, tá? O Ritão sempre foi daquele jeito, e os irmãos também, o Lokar e Cimmeriano. O sinal Cimmeriano é uma homenagem ao planeta ao qual ele serve, certo? Que é exatamente o planeta ao qual o Espectro Negro governa. Não se sabe ao certo o nome dele, só que ele é o mensageiro de Cimmeriano, certo? Mas vamos chamar de Cimmeriano que fica mais fácil, certo? Os três planetas que estão juntos aqui embaixo, certo? E alguns planetas que vocês estão vendo aí nas imagens são relacionados aos planetas que eles conquistaram durante esse período aí, certo? E ali você também já vê a imagem de alguns ex-Rangers, certo? Rangers que antecederam a eles. Um detalhe também interessante com relação aos Rangers Magmorph, os primeiros de verdade, segundo o Zordon, não foi aqueles que a gente vê no início do primeiro episódio da série, certo? Então houve outros, certo? Que é o que eu falei antes. Inclusive dos próprios Magmorph. No Faroeste, por exemplo, que aparecem os descendentes, os seus antepassados usando seus morfadores, certo? Ali também abaixo tem umas imagens dos pais de Lord Zed. Logo acima do Lord Zed, vocês podem perceber que os pais estão lá, presentes, né? E ao lado tem a Rita e o Thrax, que são os filhos, que é o filho do casal, Zed e Rita, certo? No início, você logo vê também dessa imagem, tem a Scorpina nas duas versões, certo? O Goldar e o Griffon, seu filho, supostamente seu filho. Não sei se vão mudar alguma coisa dentro da série desse agora do Dino Changer e botar ele como outro personagem. Mas dentro da linha de texto ele tem mais características de ser filho da Scorpina com Goldar do que vindo de outras origens. Logo depois dele vem o irmão, né, do Goldar e o sobrinho, certo? Filho desse irmão. Ambos que foram destruídos, certo? A única energia de Zordon, por sinal, destruiu muita gente que estivesse dentro do raio de alcance deles. Muita gente não sabe disso, né? Viu os vilões depois, alguns estavam dentro do raio de alcance e outros não, certo? Ali alguns planetas, como eu já havia dito também, que foram conquistados no período já da Rita e Zed, certo? E os seus servos. Ali o Ivan Uzi, lá embaixo no cantinho, certo? Na versão antes e depois. Aí também mostra a foto dos filhos de Momadi com o Ivan Uzi, seus dois servos e os planetas que eles conquistaram. Nessa outra imagem, vocês já vão ter a imagem de Mirinoi, certo? E de alguns planetas aliados, certo? E alguns aliados também que já foram falados aqui no vídeo.
Lá embaixo são os aliados da Escorpina e de Scorpion, certo? Dois que eu queria dar destaque, que um passou no vídeo anterior e um está nesse, certo? Que é o Bolak. Deixa eu ver. Bolak está naquele vídeo próximo ao planeta Onyx, certo? Ali está o Bolak, que é o que eu falei que tem cara de peixe. E nesse agora que a gente está, é o que tem o personagem Tritor, certo? Que é esse japonês aí com os cabelos espetadinhos, certo? Que é o transportador do cristal da Semperterra, que por sinal desapareceu depois desse episódio, certo? Que ele apareceu em um único episódio. Bom, aí tem um pouquinho também do Império Mongol, certo? Dos ogros, melhor dizendo, e dos amotinados. Não sei de onde vem o Império Mongol. O Mongol já foi. Esse aqui é do Império Ogro e Amotinados. Alguns dos membros e planetas conquistados e dominados por eles. Certo? Beleza? Então, se vocês curtiram, gostaram, certo? Vocês podem se inscrever aqui embaixo, curtir, comentar, dar joinha, tudo aqui embaixo. O link do vídeo anterior eu vou botar aqui, certo? E eu espero que tenham gostado. Me desculpe pelos erros ainda, que ainda estou no processo de tentar me adaptar ao sistema e tudo mais, coisa e tal, é muita informação, tem que passar correndo, beleza? E que a força esteja com vocês.